Desta vez queria falar-vos de algo que parece óbvio, mas que temos que ir para lá do óbvio. Vou-vos falar de vinho, ou da viticultura. Estamos num período de festas do vinho, que a atividade vinícola está no centro das nossas atenções. Começou com a Vindouro, no nosso distrito, agora com a Feira do Vinho em Nelas e com as vindimas que se realizam neste tempo. E porquê é que eu vos quero falar deste setor importantíssimo para a economia e para as nossas vidas? Estamos tão próximos, convivemos há tantos séculos com o vinho que acabamos por não lhe dar a importância que ele merece. 6.000 anos antes de Cristo já existiam, pelo menos foram descobertos os primeiros vestígios da produção de vinho. Ele está presente na nossa cultura, na nossa religião, nas nossas missas do domingo, o vinho é presença. O primeiro milagre que acontece, que vem descrito na Bíblia, nas bodas de Caná, em que Jesus Cristo transforma a água em vinho, ou, para quem não quiser um pendor tão religioso, na mitologia, na antiga Grécia, com Dionísio, o deus do vinho, ou na Roma antiga, com Baco, o deus do vinho. E, portanto, tem sempre esta aura divina, terrena, ou seja, central nas nossas vidas. Define-nos como cultura, define a nossa identidade, é fundamental para a coesão territorial e é uma locomotiva para a nossa economia. E por isso o desafio é não aconselhar o consumo exagerado de vinho, mas olhar para este setor como um setor importantíssimo para a criação de riqueza, para o ordenamento do território, para a proteção dos territórios abandonados e para crescimento económico e para a criação de emprego. E, portanto, o país é um país vinícola. O país é o quinto maior produtor de vinho, ou pelo menos o quinto maior em área de plantio, de vinha plantada, o nono no mundo, e, portanto, tem inclusivamente vinhos em todas as regiões do país, praticamente, desde norte a sul, incluindo nas ilhas. Convém lembrar que o vinho da Madeira, em 1776, celebrou a independência dos Estados Unidos da América. Convém lembrar que o vinho do Porto é talvez um dos melhores vinhos do mundo. Mas também nos Açores, com os vinhos do Pico, quem não provou, aconselho que o prove, ou até a nossa região. A nossa região tem o Douro, que é uma das grandes regiões, inclusivamente a mais antiga região demarcada do mundo, e portanto temos também essa relevância. A par de Lisboa e do Alentejo são as grandes regiões, o Dão, infelizmente, ainda muito reduzido, mas quer dizer que temos aqui um potencial de crescimento enorme, mas temos sub-regiões como Távora ou como de Lafões, inclusivamente com o Távora com os espumantes. Aliás, outro pendor religioso, quer os monges beneditinos, quer os monges de Cister, foram os primeiros a introduzir a vinha e cultivar a vinha. Talvez não seja de admirar que o espumante nas regiões do Távora, normalmente a Morganheira, esteja tão perto do primeiro mosteiro de Cister, que é o mosteiro de Salzedas. E, portanto, nós não temos desculpa para não olharmos para o vinho como algo importante, para lhe dar importância, para deixar aqui um agradecimento e todo o apoio dos poderes públicos e políticos aos inúmeros agricultores e aos inúmeros produtores e aos inúmeros investidores no vinho. E, portanto, nós hoje temos, o vinho representa, segundo os dados do IVV, do Instituto do Vinho e da Vinha, 10 milhões no primeiro semestre, 10 milhões de euros diretamente para a economia, 452 milhões em exportações, um ligeiro crescimento, gera 26.400 postos de trabalho e, portanto, estamos a falar de algo que é mas muito relevante. E, portanto, eu ouvi algumas críticas ou algumas preocupações, até mais do que críticas, no Douro, a nossa grande região. E confesso que me lembrei de vos falar do vinho precisamente por causa dessas críticas. É muito estranho que uma região, como digo, a região demarcada mais antiga do mundo, produz um dos melhores produtos do mundo, uma mina de ouro, e continua a ser uma das regiões mais pobres, ou com regiões ou com espaços mais pobres e de menos criação de riqueza do país. Custa a perceber, e por isso é importante fazer qualquer coisa. Inclusivamente em termos políticos, a Casa do Douro continua sem saber o que será, sem um objetivo, sem um objeto claro. Eu participei na última alteração, vou participar nesta, quero anunciar que estou a tentar que grupos parlamentares possam pedir a inconstitucionalidade desta nova alteração legislativa, porque ela tem um pendor que é inaceitável, que para mim é claramente inconstitucional, que é a obrigatoriedade de adesão. Não é possível, nós hoje somos livres de aderir aonde quisermos, ao que queremos, e essa liberdade é um preceito constitucional. Mas, para além disso, o Douro tem que resolver os seus problemas, a autorregulação é importante e muito menos estar à espera do poder político ou até sujeito às influências políticas. É preciso libertar esta atividade da política. Como, por exemplo,
não se percebe como é que o Douro não produz aguardente. Eu não direi para produzir aguardente para que essa aguardente seja mais um fator de desequilíbrio do mercado, mas seja ela própria um fator de equilíbrio do mercado, de forma ponderada. Porquê? Porque o vinho do Porto leva 30% de aguardente vínica, que vem de fora. Ora, se calhar era razoável que pudéssemos dizer que o vinho do Porto é 100% português, é 100% de Douro, tendo aguardente vínica. Depois, obviamente que isso ajudaria a consumir vinhos de pouca qualidade, essencialmente os pequenos produtores, para onde depois devem ser canalizados os esforços públicos, os apoios e investimentos aos pequenos produtores. Os grandes comerciantes, distribuidores, estão defendidos pela sua grandeza. É preciso proteger os pequenos, é preciso cuidar dos pequenos, aqueles que ocupam o território, aqueles que mantêm as tradições, aqueles que mantêm a cultura, aqueles que da vida fazem vida, aqueles que fizeram os socalcos do Douro, pequenos agricultores com as suas mãos. Como dizia, como se diz o poeta, é de facto um excesso da natureza aquela paisagem, mas esse é um valor. E no nosso Dão, que temos um caminho longo para fazer, de promoção, porventura também da renovação das instituições, da aposta na formação, na informação, na inovação. Hoje é possível inovar. Lembro que apenas um curso de enologia na UTAD transformou hoje a paisagem e o Dão tal e qual o conhecemos, mas temos um longo caminho para fazer, inclusive para aqueles que acham que o vinho é só o vinho. Não, o vinho também tem a ver com a gastronomia, tem um fator importante no turismo, nomeadamente com o enoturismo, a quantidade e a qualidade das adegas novas que surgiram. A Pisa, que é hoje um produto turístico, há muita gente que nos visita, quer no Douro, quer no Dão, para ver a Pisa. A própria vindima é outro produto turístico. A vinoterapia, ou seja, na saúde, também tem um pendor. Aliás, eu desafiava os estudantes, os investigadores, que olhassem para o vinho também como bom para a saúde, um elemento fundamental para a saúde, se, como tudo na vida, for consumido com moderação. E, portanto, o turismo representa, o enoturismo representa 9 mil milhões de euros para a nossa economia. Pode, obviamente, alavancar o turismo interno, alavancar as regiões mais deprimidas através da paisagem, através do património, através da gastronomia, através da cultura, porque as festas do vinho trazem espetáculos, trazem animação, trazem um conjunto de atividades que elas próprias geram também riqueza. E, portanto, dizer que nós temos que olhar para este setor, proteger este setor, com taxas e impostos obviamente reduzidas, porque estamos a falar de um produto altamente exportador, que podemos exportar muito. Obviamente também ter um consumo interno com moderação, e isso implica informação, implica aquilo que dizia Oscar Wilde, para conhecermos um vinho, para percebermos a qualidade e as características de um vinho, não temos que beber a pipa toda, basta beber um copo, basta apreciar. E é hoje um produto de excelência, um produto fino, em muitos casos, um produto de convívio, de aproximação de culturas e de vontades e de pessoas, e portanto eu vejo no vinho e na nossa região um potencial enorme, desde que possamos olhar para ele com carinho, com olhar económico e com proteção da nossa entidade cultural e do nosso território. Cabe aos poderes políticos, cabe aos autarcas, cabe a cada um de nós, cada vez quando consumimos, e cabe obviamente ao Estado e aos poderes políticos criarem condições para que possamos aproximar-nos daqueles que são os maiores produtores de vinho e que mais lucram e que mais trazem para a economia os resultados deste setor. O Chile, a Argentina, a França, a Itália. Nós temos ainda muito caminho a percorrer, mas é um caminho que podemos fazer com alegria, bebendo sempre com moderação.